Eu vou te mostrar duas cenas aqui e eu quero que você preste bastante atenção. Essa é a primeira, sem trilha sonora, sem diálogo, só tensão e suspense, carregados pelo olhar e pela movimentação do Wagner Moura. Captou tudo? Agora vamos para a próxima. Essa é a segunda, da parte de futuro, entre aspas, do filme, onde as personagens te relembram pelo diálogo do que está acontecendo e ainda por cima quebram um clima de suspense. O mesmo filme, o mesmo diretor. Numa dessas cenas, ele faz você sentir pelo contexto e a atuação. Na outra, ele decidiu que você precisava de ajuda para entender. E o pior, na cena de futuro do final do filme, ele te explica como você deve se sentir pelo diálogo. E fica até o final do vídeo, porque esse livro aqui, que tem o roteiro inteiro do filme, vai deixar esse caso mais revoltante ainda. Se você quiser garantir o livro e ainda ajudar no canal, eu tô deixando o link de afiliado passando aí no vídeo. O que separa essas duas cenas não é o roteiro, não é o ator, não é o orçamento, é uma única decisão. A decisão de calar um personagem e confiar que você vai sentir o que precisa ser sentido, só pelo olhar e pelo corpo do personagem. Tem diretores que passaram a carreira inteira tomando essa decisão, e é justamente uma dessas coisas que eu vou mostrar aqui no vídeo. E tem um homem que masterizou isso aí e morreu em 1980, mas acho que você já até deve saber quem é. Só que ninguém até hoje superou esse cara, e eu acho que talvez ninguém nem vai conseguir superar ele. E esse aí só para quem fica até o final do vídeo. Antes de nomear qualquer coisa, eu preciso te mostrar duas maneiras de te fazer sentir pelo olhar, que elas parecem ser até semelhantes, mas são completamente diferentes. A primeira é o que se chama de cinema de fluxo. Hao Xiao filma a Shuki de costas. Você não vê o rosto dela, você não tem acesso direto à emoção. O que você tem é o movimento de um corpo num corredor, câmera lenta e a sensação de que isso já aconteceu. Porque a narração do filme é no futuro do presente. Naquela época eu fazia isso. A distância temporal está na gramática do texto, não num personagem te explicando o que está sofrendo. O futuro do presente como tempo narrativo é uma escolha estética deliberada, cria melancolia estrutural antes de qualquer imagem. O Hal não te entrega a solidão da Vicky, que é a personagem. Ele te entrega o movimento do corpo dela num corredor e você deduz a solidão sozinho. Isso é o cinema de fluxo, você não lê a cena, você a atravessa. Em vários momentos do cinema de fluxo, como Millennium Mambo, não é necessário nem o diálogo. Os corpos já fazem por si a transmissão da emoção ao espectador. A francesa Claire Denis foi mais longe ainda. Bom Trabalho é baseado em Billy Budd de Herman Melville, um clássico sobre a repressão, masculinidade destroçada e a inveja que não consegue se nomear. Claire Denis pegou tudo isso e transferiu para o corpo. Denis filmou com soldados reais da Legião Estrangeira Francesa em Djibouti, não com atores convencionais. A disciplina física que você vê no filme é real. Os corpos foram treinados para aquilo, não para atuar. Essa escolha não é só de produção, é a tese do filme em si. Depressão, desejo daquilo que eles não podem nem nomear e inveja. Tudo isso está nos exercícios militares, na forma como os corpos se tocam e não se tocam, no calor africano de Djibouti que Denis não explica. Então chega a cena final, Denis Lavant dança sozinho numa boate, sem diálogo, sem narração, sem resolução verbal. A cena final foi improvisada pelo próprio Denis Lavant. A música Rhythm of the Night foi adicionada em edição e não estava nem prevista no roteiro original. Ele disse que foi uma descarga elétrica que ele nem planejou ter acontecido. O filme inteiro, repressão, inveja, masculinidade destroçada, resolvido em apenas 3 minutos de corpo. Eu vou repetir, 3 minutos de corpo sem uma única palavra. Até hoje muita gente não entendeu o filme, especialmente o final. Mas não é sobre entender a narrativa, e sim sobre sentir a narrativa. Denis não confia na palavra para resolver o que a palavra nunca vai conseguir resolver. Se você retirar boa parte dos diálogos do filme, ainda vai dar para entender quase tudo. Mas atenção, esses dois que eu falei, eles fazem isso do modo do cinema de fluxo, através do tempo que escoa pelas imagens. Você não analisa,
Você sente exatamente esse fluxo. O segundo modo de observação é completamente diferente, porque ele não é sobre fluir, e sim sobre registrar. E para conhecer ele, você precisa voltar lá para um crítico francês que morreu em 1958 e é um dos pais da Nouvelle Vague. André Bazin tinha uma teoria sobre o que faz a fotografia diferente de qualquer outra arte. A pintura passa pela mão do ser humano. A escultura passa pela mão. O desenho, pela mão. Todas as artes plásticas carregam a subjetividade de quem as fez. Você vê a interpretação de alguém e não o objeto em si. A fotografia, e o cinema por extensão é claro, é produzida mecanicamente. A câmera registra, não interpreta, não decide o que é bonito, não escolhe o que sentir. Em Ontologia da Imagem Fotográfica, de 1945, Bazin argumenta que a originalidade da fotografia em relação à pintura reside na objetividade essencial. O processo mecânico remove a subjetividade humana da representação, criando o que ele chama de transferência de realidade. Esse ensaio fundou boa parte do vocabulário teórico que deu base à Nouvelle Vague para acontecer. E por causa disso, a imagem cinematográfica carrega algo que nenhuma pintura tem: a presunção da verdade. Você vê uma fotografia de uma pessoa sofrendo e presume que aquela pessoa estava sofrendo. Não porque você decidiu acreditar, porque a mecânica do processo convence antes de você até pensar sobre isso. E teve um diretor iraniano que levou essa teoria a sério e fez 2 dos filmes mais magníficos da história com ela. Gosto de Cereja. Um homem dirige por Teherã pedindo a estranhos que o enterrem. Você nunca descobre por que ele quer morrer. Sim, o filme se passa basicamente inteiro dentro de um carro. Palma de Ouro em Cannes 97, proibido no Irã por tratar de suicídio. Kiarostami declarou que recusar a motivação psicológica do protagonista era uma escolha estética deliberada. O espectador precisa trazer a sua própria razão, segundo ele. Os planos dentro do carro foram filmados com câmera pequena escondida. Os passageiros que entram e saem são parcialmente não atores. Kiarostami filma com câmera documental, locações reais de Teherã, luz natural, planos longos sem corte no momento dramático, nenhuma trilha que te diz o que sentir. E o que acontece? Você, que está assistindo, presume que tudo aquilo é real. Você presume que o Sr. Badi está sofrendo porque o rosto do Homayun Eshad, um ótimo de um ator, descansa em paz, olhando pela janela do carro parece real demais para ser encenado. Bazin estava certo, a mecânica do cinema convence antes de você decidir acreditar. A câmera não manipula você para o sofrimento, ela registra e é a sua cabeça que vai completar o que falta. Anos depois, um de seus maiores discípulos, Jafar Panahi, fez o filme Taxi Teherã, que parte do mesmo princípio de um homem dirigindo pela cidade, enquanto a história é contada pelos seus passageiros. Não vai dar tempo de falar aqui, mas fica a recomendação. Mas onde Kiarostami leva isso ao limite é em Close-Up. Um homem chamado Hossein Sabzian se passou por Mohsen Makhmalbaf, um dos maiores diretores do cinema iraniano, e enganou uma família durante semanas. O Kiarostami leu sobre esse caso num jornal. Close-Up é o limiar entre documentário e ficção. Kiarostami convenceu todas as partes envolvidas: a família enganada, o próprio Sabzian e o real Makhmalbaf, a reencenarem o caso após o julgamento real. A cena mais famosa do filme, o microfone com bateria fraca no tribunal, foi um acidente técnico que o Kiarostami manteve deliberadamente na montagem. Segundo ele, era a mais honesta das imagens. Câmera parada, sem close no momento dramático, sem trilha que identifica o vilão ou o herói. Você olha para o Sabzian e não sabe se ele é só um golpista patético ou um homem que queria ser amado através da arte. O filme nunca resolve, porque Bazin estava certo. A câmera como testemunha não julga, ela registra. E a realidade é ambígua e o filme sabe disso. A diferença entre Hal Salhien e o Kiarostami é justamente aqui. O Hal te faz atravessar o tempo, o Kiarostami te faz testemunhar um fato. No fluxo, o foco é o sentimento que vem primordialmente das atuações. Já na mistura de linguagens do Kiarostami, você sente porque presume que o que está vendo é real.
A pergunta se tudo aquilo é verdade ou encenado te assombra durante o filme todo, e é aí que mora o segredo. No olhar, seja o seu olhar ou o olhar do personagem, que é o que a gente vai explorar daqui a pouco. São dois modos diferentes de calar o personagem e os dois funcionam porque nenhum dos dois te explica o que sentir. Então temos dois tipos de cinema de observação. O cinema de fluxo, onde você atravessa as imagens e o corpo é o texto, e o cinema de observação documental do Kiarostami, onde a câmera registra como testemunha e a imagem carrega a presunção de verdade. Você completa o que não foi dito porque a mecânica do processo te convence. Nesses dois casos, silêncio, confiança, nenhuma legenda emocional. Mas esses dois modos têm algo em comum. Os dois te colocam de fora, você observa outros seres humanos. E tem um terceiro modo, mais arriscado e mais complexo, onde você não só observa, você vira e sente de uma forma diferente. No cinema de fluxo e no cinema documental, existe uma distância entre você e o personagem. Você assiste Shuki pelo corredor. Você assiste Sabizian no tribunal. No cinema que te empresta um olhar, essa distância desaparece. A câmera não filma a obsessão, ela é a obsessão, e você entra na obsessão sem nem perceber. Vamos de Amor à Flor da Pele ou In the Mood for Love. Dois vizinhos descobrem que seus cônjuges estão tendo um caso. Os dois se encontram e em nenhum momento do filme, apesar de uma tensão sexual absurda, algum dos dois diz "eu te amo". O Wong Kar-wai filmou durante 15 meses sem roteiro completo. Tony Leung e Meg Chong não sabiam o arco completo durante as filmagens. O Kar-wai desenvolvia cenas no set. E o Meji's Theme, a música mais associada ao filme, foi licenciada de um filme japonês de 1991, e o Meiji, de Seijun Suzuki. Não era nem uma composição original. O desejo inteiro é construído por câmera lenta, ângulos oblíquos, roupa e a geometria do espaço entre corpos num corredor estreito, e principalmente pela atuação fantástica dos protagonistas. O destaque do Tony Leung é a atuação com os olhos. Ele comunica muito mais com o olhar do que com palavras. Já a Meg Chong se destaca pela movimentação corporal, ela diz muito mais pela forma que anda do que com palavras. E a tradução da obsessão fica perfeita justamente por isso. Você sente o desejo do Chow simplesmente pelo olhar dele, e o entende pela forma em que a Su se movimenta em volta dele. A câmera lenta não é apenas efeito estético, é a representação física do desejo. Como se o tempo esticasse quando você quer alguém e não pode ter. Você sente o desejo de Tony Leung por Meg Chung porque a câmera sente por ele. Você não observa o personagem, você se torna o personagem ao ser o observador dele. A câmera te empresta o olhar de Tony Leung e você usa esse olhar para olhar a Meg Chung. E aí você entende todo o filme e todo o problema deles por dentro. Já Ingmar Bergman foi mais perturbador. Persona começa com uma atriz que para de falar sem motivo aparente e uma enfermeira que gradualmente absorve a personalidade dela. Para você ter ideia, Persona foi filmado após o Bergman ter uma crise de saúde grave que o deixou imobilizado por semanas. Ele descreveu o filme como feito durante uma febre. O plano da sobreposição dos rostos, o mais famoso do filme, exigiu dupla exposição fotoquímica em laboratório, um processo manual que poucos operadores daquela época dominavam. O Bergman usa o rosto humano como uma superfície da projeção. Você observa os dois rostos se tornando um e não sabe mais onde um termina e o outro começa. O filme nunca resolve qual das duas é real. Inclusive, o Bergman ter feito isso de maneira perfeita há muito tempo atrás e o Joachim Trier tentar copiar de forma patética como foi em Valor Sentimental é de doer, né? Nossa Senhora. Porque não é sobre isso. É sobre o que acontece quando você empresta seu olhar a alguém tão completamente que você não sabe mais onde você começa e o outro termina. E então chega Christian Petzold, Phoenix. Nelly sobreviveu a um campo de concentração com o rosto desfigurado. Fez cirurgia plástica e encontra um marido que não a reconhece. E ele a usa como substituta de si mesma para fingir que a esposa voltou e resgatar a herança dela. Baseado no romance de Hubert Monteitheld, de 1961,
Petzold trabalhou com Nina Ross em 7 filmes. Ela é a atriz central do que a crítica chama de Escola de Berlim, uma escola cinematográfica alemã contemporânea que o Petzold ajudou a fundar. A cena final foi filmada em tomada única de aproximadamente 3 minutos. Petzold se recusou a cortar. Ele disse: "Se eu corto, eu intervenho e não era a minha vez de intervir." O final é simplesmente sensacional. A Nelly entra, canta Speak Low, que era a música dela com o Johnny, e o Johnny percebe o que o filme construiu a todo tempo. Petzold filma o rosto de Nina Ross por 3 minutos sem cortar para te dizer o que ela está sentindo. Você reconhece o momento antes de Johnny. Antes, porque o filme passou 1h30 te emprestando o olhar do Johnny. Você usou esse olhar para olhar para Nelly o tempo inteiro. E agora você carrega esse reconhecimento junto com ele. A forma das atuações foi semelhante com a de Amor à Flor da Pele, já que Ronald Zerfeld também se destaca pelo olhar, mas agora junto com a obsessão vem a negação. E você não se sente na pele dele, pelo contrário, você cria uma antipatia por ele. Já a Nina Ross, além de se destacar também na movimentação, principalmente nas cenas em que ela simula ser ela mesma no passado, consegue muito mérito nas expressões faciais, e por alguns momentos no seu próprio olhar também. Diferente do Kar-wai, a identificação aqui não é no observador, e sim no observado. Entretanto, a dificuldade de executar isso é a mesma, e a qualidade em que ambos executam com maestria também é a mesma. É o uso mais devastador do cinema de olhar emprestado no cinema recente. Petzold não te diz com palavras o que a Nelly sente, ele cria a empatia de um jeito muito mais profundo que esse. Eu vou citar um nome aqui e eu não vou desenvolver ainda, mas fica aí. Hitchcock, Vértigo, 1958. Score não persegue a Madeleine, você persegue Madeleine através do score. A câmera não filma a obsessão, ela é a obsessão. Mas calma, eu volto nisso daqui a pouco. Existe um diretor que bebeu de muitas dessas fontes que a gente está falando, seja um pouquinho do fluxo, bastante de Kiarostami, bastante de Hitchcock e até de Hollywood em si, do método tradicional hollywoodiano de fazer uma narrativa. E ele conseguiu, de certa forma, fazer isso penetrar dentro do sistema cheio de estrelas e pressão de mercado. Ele é iraniano, e mesmo se você é daquele tipo que só acompanha o que está acontecendo no Oscar, você pelo menos já ouviu falar dele ou de algum filme dele. Asghar Farhadi é uma anomalia. Ele usa mais diálogo que qualquer diretor que eu mencionei até agora, e ainda assim você nunca sai do filme com a sensação de que tudo foi explicado. Isso parece paradoxal, mas não é. Farhadi tem primordialmente 3 heranças. Do cinema iraniano, do Kiarostami, que ele herdou a câmera como testemunha, sem julgamentos, sem orientação emocional. Farhadi estudou cinema na Universidade de Teherã e teatro na Universidade de Isfahan. Reconhece Kiarostami como influência em entrevistas, mas sua estrutura dramática é radicalmente diferente, muito mais próxima do thriller moral hollywoodiano. De Hitchcock, e eu volto nisso em breve, herdou o suspense moral sem resolução. Você espera a revelação que nunca chega do jeito que você espera. De Hollywood clássica, ele herdou a estrutura: 3 atos, motivação clara, conflito definido, empacotamento comercial. Até por isso cresceu rápido para o mercado europeu, e até especulações de dirigir em Hollywood já aconteceram. A Separação foi o primeiro filme iraniano a ganhar o Oscar de melhor filme internacional, o Urso de Ouro em Berlim e o Globo de Ouro na mesma temporada de premiações. O único filme iraniano a conquistar os 3. O resultado do Farhadi, para mim, junto com o Petzold, são dos diretores contemporâneos que melhor operam nos 2 modos de observação, e ainda assim funcionam no circuito mainstream de premiações. A cena do apartamento, onde o Nader empurra a Razieh para fora e a Razieh cai, e mais tarde você descobre que ela estava grávida, foi filmada em 11 takes, todos em plano geral deliberadamente. Farhadi disse: "Se eu entrar no rosto de alguém nesse momento, estou dizendo quem tem razão." A câmera no plano geral preserva a ambiguidade moral. Você não tem acesso privilegiado à intenção de ninguém. Câmera parada, sem close de reação, sem trilha que te diz quem é o vilão. A câmera observa como testemunha e você não sabe nem quem tá certa.
O filme sabe que você não sabe também, e o filme não te ajuda por então. Olha o dedo, tá sentindo o dedo de Abastiar Ostaner? Mas os personagens falam, e falam muito sobre o que aconteceu. Então onde que tá a diferença? O diálogo nos filmes do Farhad não explica, ele obscurece. Cada frase que um personagem diz abre mais perguntas do que fecha. Isso é o oposto do que você vai ver agora, porque tem diálogo que aprofunda o silêncio e tem diálogo que mata o silêncio. Se Farhad consegue fazer isso dentro do sistema, com pressão de mercado real, com distribuição global, o que justifica os que não conseguem? Especialmente os que deveriam saber fazer. Primeiro, o mecanismo, depois o caso. Estamos falando de cultura do streaming. O streaming não destruiu o cinema por má intenção, destruiu por lógica econômica. Segundo dados da Nielsen, de 2023, 85% dos usuários de streaming assistem com segunda tela ativa. Plataformas que monitoram métricas de reseek, que é quantas vezes o usuário volta para reassistir uma cena, constatou que cenas de diálogo expositivo têm reseek muito maior, porque o espectador perdeu o conteúdo enquanto ele olhava para o celular. Esse dado cria um incentivo econômico mensurável e direto para o diálogo repetitivo, que não é exatamente o que Kleber Mendonça Filho fez, a gente vai explorar isso daqui a pouco, mas é o que está acontecendo em massa agora por conta da costura do streaming, que é os personagens falarem milhares de vezes o que está acontecendo e o que já aconteceu, porque quem está vindo não está prestando atenção, porque está rolando feed. A câmera que observa pressupõe atenção total, você precisa estar presente para sentir pelo olhar. O espectador de segunda tela não está presente, e a plataforma sabe disso. E a plataforma quer manter o usuário, não educar o espectador. Então você cria um ambiente onde personagens repetem a informação visual, verbalizam o que a câmera já mostrou, e trilhas ditam o que sentir a cada segundo que passa. Isso não é preguiça dos diretores, é uma resposta racional e um incentivo econômico. Até acho que a maioria dos roteiristas e diretores nem gostariam disso, mas são as empresas mesmo que forçam. Mas, apesar de tudo isso, tem muita exceção, tem muita gente que resistiu a isso e tá resistindo ainda. Hong Sang-soo na Coreia, Céline Sciamma na França, Christian Petzold na Alemanha, que eu já falei, todos esses resistiram. Certo agora, errado antes, Retrato de uma Jovem em Chamas, A Fire, nenhum deles foi feito com plataforma grande como financiadora primária. A resistência existe, mas ela vive fora do sistema atual. E agora vamos falar logo do diretor da primeira cena que eu falei, de Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. 90% de O Agente Secreto é ação e suspense puro, mas com suas pitadas de observação aqui e acolá. Kleber Mendonça Filho ainda sabe fazer isso. A câmera, como sempre, foi nele, servindo também como testemunha, muito bem ritmada, filmando uma Recife com um corpo vivo que respira. Lembrando até o som ao redor, que é o seu melhor filme. Mas aqueles 10% são vagabundos e eu tô falando da parte de futuro do filme, que eu já disse que até tornou esse filme lasanha com areia. Essas partes de futuro do filme são terríveis. Poucas vezes sim, personagens explicam o que o filme já havia mostrado, mas o pior é que o final te explica como você deveria se sentir. A questão central do final é sobre como vítimas da ditadura acabaram tendo sua história apagada, e isso já estava na nossa cara. Eu já tinha sentido isso, não precisava de tudo aquilo de futuro, e a parte do hospital, que pra mim ficou ainda pior com o Wagner fazendo o filho do próprio personagem pra explicar. E o pior é que lendo o livro, que tem o roteiro inteiro, fica claro que isso foi de propósito, não foi nada intencional, porque na minha cabeça eu pensei que fizeram um filme lá, tava quase tudo pronto, aí algumas pessoas poderiam ficar confusas com a narrativa, o Kleber colocou aquilo, ou a própria produção colocou aquilo, para explicar mais ou menos o que estava acontecendo. Mas não, tudo aqui está escrito e mostra que já foi planejado desde o começo, o que me deixa com mais revolta ainda, porque eu amei 90% do filme e odiei todo esse 10%. Como você percebeu, o resultado acabou sendo meio irritante para mim, já que especialmente nos últimos 10 a 15 minutos, o Kleber para de confiar no espectador. E isso é mais frustrante pelo contexto, porque quando o diretor que sabe, que demonstrou que sabe, decide não usar o que sabe, é muito mais problemático do que quando você vai assistir um filme do Nolan da vida, que você já vai sabendo que vai ser um filme de explicação, com sentimentos estéreis.
Será que ficou meio Hernanes desse sabe que sabe que sabe aí? Não sei, deixa nos comentários. Mas tem um cara que nunca cedeu, que fazia isso há muitos anos atrás, com estrela, com pressão, com método hollywoodiano, com tudo que você pensar. E ele nunca precisou colocar uma palavra no lugar de um olhar bem feito, com uma única exceção que nem é culpa dele, que a gente vai explicar agora. Hitchcock não é um modelo antigo, ele é uma prova de conceito. Se um diretor de suspense comercial dos anos 50, com contrato de estúdio, com estrela que custava fortuna, se ele sabia fazer isso, não tem desculpa. Saber, tá? Fazer igual ele não tem nem como. Até dá pra chegar perto. Mas saber fazer com outra coisa de fazer como ele. Só pra deixar claro. Vértigo ou Um Corpo que Cai, filme de 1958. Vértigo foi um fracasso comercial no lançamento. Hitchcock ficou tão decepcionado que retirou o filme de circulação por décadas, junto com outros 4 títulos. Ficaram conhecidos como os Five Lost Films da Paramount. Foram relançados em 1984 após a queda de direitos. Em 2012, a Sight & Sound elegeu Vértigo o melhor filme da história, desbancando Cidadão Kane depois de 50 anos consecutivos no topo. E também Vértigo foi redescoberto lá na Nouvelle Vague, pela mesma galera ali de Truffaut, Bazin e companhia, que acharam aquilo muito sensacional como realmente é. Scott Ferguson tem acrofobia. Persegue uma mulher chamada Madeleine por São Francisco. Mas você não acompanha Scott de fora, você vira o Scott conforme o tempo vai se passando. O Dolly Zoom, aquele efeito onde a câmera recua enquanto o zoom avança, não é só um truque técnico. É a representação física de olhar para algo que te atrai e te aterroriza simultaneamente. É a fisicalidade do sentir através de outro ser humano. O efeito foi desenvolvido pelo diretor de fotografia Ermin Roberts, especificamente para esse filme. Foi usado depois por Spielberg, De Palma e Scorsese, só para usar de exemplo. A obsessão de Scott por Madeleine é a obsessão da câmera por Madeleine. E vira a sua obsessão também. Você não consegue parar de olhar. Você não quer parar de olhar, mesmo quando deveria parar de olhar. O plano final do filme: silêncio, imagem, sem narração, sem diálogo e sem legenda emocional. É uma síntese de tudo que eu construí até aqui, de tudo que eu falei até agora, em um único momento. E então, Janela Indiscreta, e aqui o Hitchcock vai para o modo oposto. Hitchcock construiu o maior set interior já feito na Paramount até então. Um pátio inteiro com apartamentos habitáveis, encanamento real e sistemas de iluminação independente por janela. James Stewart permanece imobilizado numa cadeira de rodas o filme inteiro. A restrição física não é detalhe de roteiro, é uma metáfora. O observador que não pode intervir. Jeff observa e você observa com ele, mas não através dele, como Vértigo faz. Em Janela Indiscreta, você está ao lado do observador. Em Vértigo, você está dentro da cabeça do observador junto com ele. 2 filmes do mesmo diretor, 2 modos completamente opostos, e os 2 funcionam de forma absoluta e magnânima. Hitchcock provou que esses modos coexistem, que o diretor pode masterizar a observação pura e o olhar emprestado de alguém. São ferramentas, e quem sabe usar as duas não precisa de diálogo expositivo. E aqui vem um detalhe que fecha essa argumentação. O Hitchcock quase nunca explicou pela fala, com uma única exceção, e ele odeia esse momento. A cena do psiquiatra no final de Psicose, onde o personagem explica para a polícia a psicologia de Norman Bates, foi exigida pela Universal Pictures. Hitchcock revelou a Truffaut nas entrevistas que resultaram no livro Hitchcock Truffaut. Foi um erro imposto, o espectador já sabia de tudo. É a única cena do filme que viola a gramática que o Hitchcock construiu durante toda a sua carreira. O estúdio quis a explicação, Hitchcock sabia que estava errada, mas cedeu porque não conseguia mais brigar, e passou o resto da vida dizendo que isso foi um erro. Vértigo termina em silêncio e imagem. Janela Indiscreta termina em silêncio e imagem. Os Pássaros termina sem resolução verbal. Psicose quase termina sem resolução verbal, mas o estúdio quis uma última cena. E Hitchcock cedeu essa vez. Uma única vez, e ele nunca deixou de lamentar. Diferente de Agente Secreto, que é 10% do filme que eu odeio, Psicose acho que seria 1%, porque o resto de 99% do filme
É completamente absurdo de bom. Mas, até por isso, tá longe de ser até top 3, top 4 ali filmes do Hitchcock, acho que pelo menos para a maioria dos fãs dele, como eu. Hitchcock fez tudo isso com Kim Novak, com Grace Kelly, com James Stewart, com contrato de estúdio, agentes de Hollywood e pressão comercial muito grande. Sem manifesto de festival, sem vocabulário teórico. E quando um filme de plataforma coloca um personagem para te explicar o que acabou de ver, isso não é adaptação, é uma escolha. Não é algo do nosso tempo, é algo pago para fazer você se manter pagando aqueles 50, 60 conto num streaming que é um absurdo de ruim. A Observação não é o ápice do cinema simplesmente porque é antiga, e sim porque é o modo que mais te trata como alguém que consegue sentir o que está vendo. O diálogo expositivo é um voto de desconfiança, já o cinema de observação é um convite para o seu sentimento e para sua análise e para o seu amor ao cinema. Da próxima vez que você assistir um filme ou uma série onde um personagem está explicando tudo que ele está sentindo e tudo que aconteceu antes, você tem que se lembrar de que um cara que morreu em 1980 odiaria isso e ele tá mais do que certo. E chegamos ao fim do vídeo. Como sempre, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você estiver vendo no celular, hypa o vídeo que isso ajuda bastante. Comentários sempre abertos para qualquer coisa. E também, se você quiser ajudar o canal, tem como comprar as coisas de afiliado que eu deixei o vídeo inteiro. E se você não se interessou por nenhuma delas e quer ajudar mesmo assim, só clica no link. Depois, se você comprar outra coisa, uma porcentagem do que você comprar vai para o canal. E se você gostou desse vídeo e quer mais, eu tenho duas recomendações para você. A primeira, essa aqui, do meu vídeo sobre os 7 níveis de Hitchcock, que é um complemento absoluto para esse aqui. E a outra, se você gostou mais desse papo de linguagem e quiser ver sobre outra linguagem de outra mídia, eu fiz esse vídeo aqui sobre videogames e cinema de uma forma que eles conversam, é uma espécie de pai e filho, mas não é ao mesmo tempo. Recomendo muito os dois vídeos, um abração para quem ficou até aqui e fui!